Novamente no ar, é João Lourenço que vos fala e estamos aqui num programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. E eu gosto sempre de lembrar que, antes de começar o programa, que a nossa ideia não é trazer explicações e muito menos justificativas para aqueles nossos comportamentos insanos que vão nos levar mais cedo ou mais tarde a algum tipo de doença física ou mental. A nossa ideia é buscar instrumentos e instruções e que são instrutores que nos auxiliem na busca dessas nossas falhas de funcionamento da nossa mente, que podem nos levar ao adoecimento. Ou seja, como estudar a si mesmo e buscar a melhor maneira de aprender sem precisar ser pela dor. Ou seja, vou fazer uma busca ativa da minha melhora e não ser despertado pela dor. Lembrando, né, que a gente sempre tem uma tendência a repetir os nossos erros, né? E aí foi uma pergunta que fizeram para Freud, por que é que as pessoas repetem os mesmos erros? E ele respondeu, porque elas estão tentando acertar, né? E aí a pergunta que ele vem em seguida, e por que que elas não acertam, né? Porque elas estão fazendo sempre do mesmo jeito. Por isso a terapia, ele inventou a psicanálise, que ajuda a pessoa a ver a maneira pela qual está fazendo e tentar fazer diferente. E o nosso programa hoje é dedicado exatamente ao Natal, né? Que é exatamente essa proposta de poder renascer e poder rever, né, vamos dizer assim, as suas maneiras de sentir, de pensar e agir, que é uma maneira que se deveria ou poderia ser feito nessas datas, né? Principalmente entre os cristãos, né? Porque lembrando que um pouco menos de 1/3 da população do planeta que é cristã, né? Os 2 outros terços, ou até mais do que isso, não são cristãos. Então, provavelmente, o Natal ele é respeitado pela maioria e vivenciado pela minoria, certo? E aí, vivenciar é se propor, pelo menos uma vez por ano, a rever velhos hábitos, velhas maneiras de sentir, pensar e agir, lembrando a ideia da morte e do renascimento psicológicos representados pela ressurreição de Jesus, vamos dizer assim. E aí vou ler um livro, quer dizer, um trechinho de um livro que vai nos inspirar, que é do Huberto Roden, né? E é um capítulo que é o final desse livro, que fala sobre Eu sou a ressurreição e a vida. E ele diz aqui uma coisa interessante, ele começa a falar sobre algumas coisas, né? Que nós começamos a entender a mais, levando em consideração a questão da reencarnação ou da existência espiritual. Ele diz assim, vida sem fim após o fim da vida. Né? Isso é bem coisa de filósofo, né? Porque ele é um filósofo, né? Huberto Roden, que já desencarnou, tem mais de 10 anos, ele é brasileiro, né? E ele diz isso, vida sem fim após o fim da vida, que é a vida espiritual. E ele diz assim, vida sem morte após a morte. Não se compreende por que a humanidade em peso não se prostra aos pés de um homem que tais palavras proferiu e lhes provou a verdade com a sua própria vida. Lembra? É 1/3 só que acredita em Jesus, tá? Não é que todos nós queremos viver para sempre? Sim. Não é que todos querem saber o que haverá para além dos negros bastidores da morte? Sim. E por que não tomamos a sério as palavras categóricas lançadas ao mundo há quase 2000 anos? É porque quase ninguém sabe o que é ter fé no Cristo, condição indispensável para alcançar essa vida sem morte. Então, nós vamos tentar entender o que é ter fé no Cristo, né? Ou seja, estar ligado às ideias dele em alta fidelidade, né? Estar sintonizado com Jesus e os seus ensinamentos que nos levam a perceber a experiência crística deste homem chamado Jesus. Então, olha lá, o que é ter fé no Cristo? Num Cristo ausente ou num Cristo presente? Bem conversa de Natal, né? Nós vamos conversar sobre isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem tiver fé em mim viverá eternamente, e ainda que tenha morrido, viverá para sempre. Aprendemos no catecismo e nos tratados de teologia que crer é aceitar como verdadeiras as palavras de outras pessoas, ou no caso presente, a doutrina do Cristo. Mas esse crer não é ter fé. Isso é muito interessante o que ele fala, sabe? O Huberto Roden. Ter fé é para Jesus uma atitude profundamente vital e experiencial. É uma total submersão
da nossa individualidade no mar imenso da divindade. É uma radical renúncia ao pequeno ego humano e uma integral entrega do mesmo ao Espírito infinito. Então ele está começando a mostrar para a gente que crer não significa necessariamente que você tem fé. Eu sempre comento isso, que foi com o próprio Roberto Oden que eu aprendi isso, que crer é uma coisa muito vaga, né? Por exemplo, eu falo assim, olha, eu creio que vai chover, né? Choveu, acabou a minha crença, né? Então, crença é acreditar em alguma coisa, fé não. Fé significa que apesar de você nem saber nem ter visto nunca uma chuva, né? Você está ligado em alta fidelidade à chuva, né? E estar ligado em alta fidelidade é uma tradução da fé, da palavra fé, porque fé não existe para esse substantivo feminino. Fé não existe verbo. Ou a gente podia tentar conjugar o verbo fé. Eu fezo, tu fezes, ele fezes, nós fezamos. Não existe isso, né? Então, como explicar a ação de ter fé, né? É estar ligado em alta fidelidade a alguma coisa. Por isso que lá no cartório, quando você vai fazer, por exemplo, uma procuração, o escrivão escreve lá que fulano de tal vai representar ciclano de tal. E diz assim, e o que está acima é verdade e dou fé, ou seja, eu estou dizendo que isso está ligado em alta fidelidade à realidade. Um está passando a procuração para o outro. Dar fé é isso. Estar ligado em alta fidelidade a Jesus e aos seus ensinamentos é estar com fé em Jesus, né? Com fé no Cristo. Que Jesus era o homem. Cristo era um princípio, né? Morreu o homem, a personalidade Jesus, para nascer os princípios cristãos, né? E ele continua aqui no livro, né? Ter fé é a mais arrojada aventura cósmica do homem. É fechar os olhos dos sentidos e do intelecto e lançar-se ao tenebroso abismo do desconhecido, na certeza de que esse imenso vácuo de trevas é a plenitude da luz e que essa morte total é a vida integral. É como o Bill Wilson dos Alcoólicos Anônimos, né? O cofundador dos Alcoólicos Anônimos falava que ter fé é um salto no escuro nos braços de Deus. Quem não salta não é abraçado, fica só no escuro. E olha que interessante, né? Que é apostar nesse escuro que você se ilumina, é o que ele está falando aqui, né? Que na realidade, aqui, talvez falar que se lançar no vácuo das trevas é plenitude da luz, e que essa aparente morte total é a vida integral. Do que ele está falando? Trevas que o nosso raciocínio provoca na gente. Quando eu paro de pensar e passo a sentir Deus, é que aparece a luz. E quando eu deixo a minha personalidade morrer para que surja os princípios, isso é que é a vida integral, né? Colocar os princípios divinos acima da minha personalidade. Colocar os meus sentimentos acima das minhas razões, né? Ele diz aqui ainda mais, é desnascer, quer dizer, nascer ao contrário, desnascer para tudo que sabemos e renascer para tudo o que ignoramos. É ultrapassar todas as horizontais do ego e entrar na grande vertical de Deus. É verdade, porque quando a gente nasce na horizontalidade, ó, né, para se relacionar com as pessoas. E para se relacionar com as pessoas eu preciso de um eu, com um E minúsculo, que é o ego, né? E isso, por tanto tempo que eu faça, eu posso me confundir o meu eu verdadeiro com o E maiúsculo com o meu ego. Então por isso que ele fala aqui, olha, é desnascer para tudo que sabemos e renascer para tudo que ignoramos. Ou seja, o que o meu raciocínio me mostra não vai ser o que o meu coração sintonizado com Deus vai mostrar. E diz mais, é ultrapassar todas as horizontalidades do ego, né? E entrar na grande verticalidade de Deus, ou seja, a espiritualidade horizontal, que é como eu me relaciono com as pessoas através do meu ego, para entrar com o meu eu e entrar em contato com Deus sozinho, né? Que é um trabalho que se faz na solitude, né? Sem a participação dos outros, né? Esse processo de iluminação interna. Então, esse desnascer para renascer, ou seja, no fundo é desconstruir certos conceitos
do mundo ordinário, né, para poder entrarmos nas verdades divinas, que são extraordinárias, né? Estão além do que a gente consegue entender. Aí ele continua assim, olha. No princípio é verdade, o crer não passa de um simples querer, de um ato de boa vontade, de um ingênuo querer crer. Então, às vezes a gente percebe que Deus existe, a gente fala, puxa, como eu gostaria de entender Deus, mas não, eu só sei que ele existe, mas eu não consigo sentir. Então eu quero crer, não tem problema. Isso é uma etapa. É como ele falou aqui, ó, no princípio é verdade, o crer não passa de um simples querer, né? O querer de um ato de boa vontade. Eu quero ter a boa vontade. De um ingênuo, quero crer. Né? Nem jamais deixará de ser esse débil querer enquanto não for fecundado pelo viver. Isto é, por uma vida diária em perfeita harmonia com a fé. Por isso que ele colocou aqui no começo que ter fé é, para Jesus, uma atitude profundamente vital e experiencial, ou seja, não é uma informação que eu recebo e nem um raciocínio que eu faço, é uma experiência de vida. Né? Foi o que ele falou aqui. Nem jamais deixará de ser esse débil querer enquanto não for fecundado pelo viver, ou seja, profundamente vital, isto é, por uma vida diária em perfeita harmonia com a fé. Ou seja, eu experimentar em vida esse contato consciente com Deus. Né? O Natal representa muito disso. Né? O fato de você poder renascer, né? De você poder rever, poder se transformar, né? Poder olhar para si, deixar certas coisas e buscar outras, inspirando-se em algo maior e melhor, que aí pode ser o próprio Jesus que ele está propondo aqui. Né? Deve o crente, aquele que crê, né, viver como se já possuísse experiência de Deus. E é precisamente nesse como ser que está todo o tormento. Trilhar o caminho da vivência ética antes de atingir o mundo da experiência mística, isso é imensamente difícil, isso é martírio de cada dia. É o caminho estreito e a porta apertada, é o fundo da agulha de que nos fala o Divino Mestre. Então faz sentido, quando você começa a se auto-inventariar e perceber quanta largueza tem o teu ego, na hora que você tem que passar pelo buraco da agulha para entrar no reino de Deus, que é desnascer o ego, né, que é destruir o seu ego, às vezes você fala, putz, com essa cabeça que eu tenho, com esse cabeção que eu tenho, eu não passo, né, no buraco de agulha. Lembrando que o buraco de agulha não é o buraco de agulha de coser, né? Quando ele fala de um nó passar por um buraco de agulha, é o nó que o pessoal usava para corda de navio passar no buraco de uma agulha mesmo. Mas quando ele falava de um camelo passar por um buraco de agulha, é porque perto das rochas que estavam próximo, que fechavam Jerusalém, tinham umas aberturas que eles chamavam de agulhas. O homem consegue passar ali, mas o camelo não consegue passar. É isso que ele estava querendo dizer, que a porta estreita é isso, né? E aí, realmente, a porta estreita é você abrir mão de todo o seu conhecimento, que é frio e calculista, para abrir todo o seu sentimento, que é caloroso, né, e amoroso. Então ele fala que se você não teve essa experiência mística, você vai viver um martírio, né, tentando passar pela porta estreita, ou caminho estreito e a porta apertada, com todo o seu cabeção alimentado pelo ego. Né? Aí ele diz aqui, transcender o pequeno ego antes de atingir o grande eu, renunciar ao Lúcifer antes de encontrar o Cristo. Isso é uma espécie de salto ao abismo, ou uma suspensão no vácuo. Então olha que interessante. Lúcifer, a gente lembra como um nome de um demônio, né? Mas demônios também são filhos de Deus. Né? Teoricamente e teologicamente, eles se rebelaram contra Deus. E Lúcifer é uma palavra que significa aquele que pode ser luz. Então, olha, renunciar àquele que pode ser luz, ou seja, que ainda não é luz, antes de encontrar o Cristo, que é a própria luz. Aí ele fala do salto do abismo, que é exatamente a proposta, aquela colocação do Bill Wilson sobre o que é fé, que é um salto no escuro
nos braços de Deus. Ou, o que ele fala mais interessante, é ficar suspenso no vácuo. Como pode o homem negar a vida horizontal antes de afirmar a vida vertical? Né? Como é que eu posso... Aqui no caso ele fala de negar, né? A minha horizontalidade egóica, né? Para poder entrar em contato com a verdade divina, né? Aí ele diz assim, é da íntima natureza da psicologia humana não abrir mão de um valor antes de descobrir outro, maior ou pelo menos igual ao primeiro, né? O que a gente pensa disso, né? Que é muito interessante. Quando eu comecei a ler a doutrina espírita, eu tinha lá meus 17 ou 16 anos, né? Que eu fui meio autodidata, né? Achei o livro Evangelho e comecei a ler. Depois, a dona Maria, uma vizinha nossa, já falecida, já desencarnada, ela, não sei como que ela descobriu que eu estava lendo esse livro, ela me deu o outro para ler, que é o Livro dos Espíritos. E na época, quando eu comecei a perceber a fé baseada na razão, eu criei um jargão que eu falava assim, porque existe na química o que nós chamamos de radical livre, né? Na química, na química físico-química, né? Tem o radical livre. E eu falei, qual é a sua postura? Eu falei, eu sou um radical livre. Eu falei, o que significa isso? Eu fico radicalmente ligado a uma ideia até que uma outra melhor e mais ampla apareça. Aí eu solto a ideia velha e vou para a nova. É o que ele está falando isso, né? De você poder ter a mente aberta para ouvir coisas melhores do que você está falando. E como ele está falando aqui, nenhum ser humano, eu falei, é da íntima natureza da psicologia humana que não abra mão de um valor antes de descobrir outro valor, né? Mas desde que ele seja maior ou pelo menos igual ao primeiro. Então, olha aqui, só quem descobriu o reino dos céus, que não é deste mundo, é que pode renunciar a todos os reinos do mundo e a sua glória. Claro, se eu não sentir isso dentro de mim, eu ainda vou precisar do meu ego, né? Por isso que tem algumas pessoas que têm o tal do despertar espiritual e você percebe, não é que eles desprezam o mundo material, não, eles apenas aprendem a usar, né? Não recusa, também não abusa, usa, né? E se você perguntar por que você usa as coisas do mundo, ele fala, porque eu estou encarnado. E estando encarnado, eu tenho que ter um mínimo de conforto material para poder filosofar sobre o que quiser. Mas a razão maior de eu estar aqui não é o mundo, né? É a vida espiritual. Então eu só vou aceitar renunciar ao meu ego se eu descobrir que o meu eu é muito mais completo e, portanto, uma coisa muito mais factível, muito mais real do que a própria sucessão dos fatos do mundo material, que a gente chama de facticidades. Que eu não recuso, participo delas, mas eu não perco a minha sintonia com a realidade, que é a realidade espiritual. Então é o tal do radical livre, né? Estou fixado nessa ideia até que aparece uma ideia maior e melhor. E as ideias da espiritualidade são extremamente convidativas. Aí então é o que ele diz, né? Ter fé é, pois, idêntico a possuir algo espiritualmente antes de o ter materialmente. É operar numa dimensão que se acha além de todas as dimensões que o homem profano conhece e ama, né? Então, ele até fala aqui, olha, o ter fé é um egocídio, né? É você matar o seu ego, uma morte do ego, que precede necessariamente ao nascimento do eu, da nova criatura em Cristo. Então é exatamente isso que é a proposta do Natal. Agora, então eu tenho que agora, no Natal, numa hora para outra, me morrer, né? E renascer no dia seguinte perfeito? Não. Você vai escolher algumas coisas que já são possíveis de você se melhorar. E não é melhorar 100%, tá? É melhorar mais 10% ou mais 20%, aquilo que for possível. O renascimento não é uma morte física destruidora, avassaladora. Não. É uma morte seguida de um renascimento, principalmente mais psicológico do que orgânico, vamos dizer assim. E que remonta ao próprio mito da fênix, que é renascer das cinzas. Nós estamos indo para o intervalo e a gente volta já já para continuar com o programa novamente de Natal. Até lá.
A Guerra Franco-Prussiana, um conflito que modificou a história espírita. 1870. Uma nova guerra em curso, a Franco-Prussiana. De um lado, o Império Francês de Napoleão III. Do outro, o Reino da Prússia de Guilherme I. O Império Francês temia o poder territorial, populacional e econômico dos prussianos. E o estupim da guerra fora a indicação de um parente do Reino da Prússia para a ocupação do trono espanhol. Napoleão III pensava que o exército estava preparado. Não faltava um botão, dizia o ministro da guerra. Em pouco tempo, a França estava derrotada, o imperador deposto e preso. Paris, cercada, seu povo com fome e frio. Revolta e revolução, 35 mil mortos, 100 mil desaparecidos. A República se inicia em uma crise sem precedentes. A Guerra Franco-Prussiana causou grande paralisação no movimento espírita francês. Os continuadores da obra de Kardec, em virtude do caos econômico e social que ocorreu em Paris, se dispersaram, obrigados a abandonar a causa espírita para cuidar da subsistência de suas próprias famílias. A gigantesca rede de grupos e médiuns se desconectou. Alguns seguidores, opositores das ideias progressistas e revolucionárias do espiritismo, tomaram aos poucos a sociedade e a revista espírita. Teria início um desvio, marcado por infâmias como a adulteração do livro A Gênese, a queima dos arquivos pessoais de Allan Kardec. Amélie Boudet, Bert Fropo, Leon Denis, Gabriel Delany, fiéis companheiros, lutaram para restaurar o espiritismo original. Mas essa história ainda não acabou. E se pudéssemos espalhar a mensagem do bem para cada vez mais pessoas? No mercado editorial desde 2000, a editora Mundo Maior conta com um vasto catálogo de títulos espíritas e espiritualistas. Dentre eles, romances, livros para estudos, autoconhecimento e infanto-juvenil, sempre trazendo lançamentos produzidos a partir dos mais modernos padrões de diagramação, seguindo as tendências do mercado editorial. Aprendemos que o conhecimento é fundamental para alcançarmos nossos objetivos, além de poder abrilhantar nosso caminho para a evolução. Melhor que aprender é poder compartilhar essa cultura. Você, dono de livraria ou dirigente de centro espírita, não deixe de se tornar um divulgador da mensagem consoladora. E conte com nossas obras para que juntos possamos espalhar conhecimento, inspiração e mensagem positiva. Novamente no ar, estamos aqui, depois do intervalo, no Natal, né? Com uma proposta de como a gente poder preservar a nossa saúde mental, aproveitando esse momento de reflexão que o Natal nos inspira. E nós estamos falando aqui exatamente sobre isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus falando isso e mostrando que como que a gente pode fazer isso, né? Como a gente pode fazer essa morte e esse renascimento em vida, né? Lembrando que é uma questão de revisão de valores éticos e morais, não é a morte física ou o massacre emocional nosso através de um perfeccionismo que tenta fazer mudanças impossíveis. Não, a ideia da ressurreição e da vida é exatamente poder se melhorar naquilo que já é possível. Então, para isso precisa ter fé, é como ele está falando. E ter fé é estar ligado em alta fidelidade a Jesus e, na realidade, ao cristianismo, ao que ele nos propõe de possibilidades de mudanças, né? É como ele falou, retomando aqui, ter fé é um egocídio, né? Você começar a eliminar a presença intrometida do teu ego, né? Uma morte do ego que precede necessariamente o nascimento do eu, com E maiúsculo, da nova criatura em Cristo.
né? Então ele continua aqui, olha, quem não morreu não vive plenamente, e quem não tem vida plena não tem fé. Lembrando que se viver plenamente é não viver só segundo o ego, e sim segundo os valores cristãos. Morrer para viver, esta é a grande verdade. Não basta ser morto compulsoriamente. É necessário morrer espontaneamente para poder crer. Porque na realidade, às vezes, a gente se permite um massacre, né? Até mesmo por questões, não é questões, por hábitos, por atitudes também não, por, como é que chama isso? Por critérios religiosos. Mas algumas religiões forçam você a ter experiências que dariam para você a ideia de para matar você compulsoriamente no sentido de ego, quando na realidade não é isso, né? É morrer espontaneamente, deixar de mão, perceber que o teu ego é um auxiliar, ele não é a verdade absoluta, né? Isso sim é a verdadeira morte espontânea do teu ego. Ele diz aqui, só um voluntariamente morto é que é um verdadeiro crente, aquele que crê. E nesse caso, o seu crer é um verdadeiro saber e saborear, né, a realidade maior. Então, esse saber e saborear, após a morte mística do egocídio, é voluntário, né, porque se não for voluntário não é um egocídio, né, é que introduz o homem na vida eterna, numa vida que ultrapassou o precário nascer e o precário morrer. E é um firmíssimo viver, não é precário, é firmíssimo, né? O contrário de precário é firme, né? Ou firmíssimo, como diz aqui. Então, uma coisa interessante, vamos até reler isso aqui, ó. Saber e saborear, né? Após a morte mística do egocídio voluntário. Então, você faz isso porque você quer, você está convencido de deixar este conhecimento na qual você se ligava radicalmente para pegar um maior. Então você morreu, né? É como se você falasse assim, renunciei a tudo que eu sabia até agora porque eu estou interessado nesse saber que é maior. Então isso é o que eles chamam de egocídio voluntário. E do ponto de vista espiritual, é o que eles chamam de morte mística, né? Então isso é que vai introduzir o homem na vida eterna, nessa sensação que a gente tem de que a vida é uma só e de vez em quando a gente encarna em algum planeta, né, para poder ter experiências próprias daquele aprendizado necessário. Ou seja, a gente ultrapassa esse nascer e morrer, né, que é as reencarnações sucessivas, e entra nesse firme viver, que é a vida plena da vida espiritual, né? Então a vida verdadeira é a vida que sempre existiu. É como a gente diz, a gente foi criado simples e ignorante e continua existindo até não sei quando. Esta é a vida verdadeira. A gente encarna e esquece dela. O egocídio ajuda eu a lembrar dela e vivenciá-la já enquanto encarnado, né? Isso é a fé, né? Vida que ainda conheça nascer e morrer não é vida plena, é apenas uma pseudo-vida ou uma agonia prolongada, um ligeiro parêntese de luz entre duas trevas, um subitâneo lampejo em noite escura. Somente uma vida que brotou de uma morte voluntária é que é vida integral. Então não é nada externo a nós, por isso que ninguém pode nos matar espiritualmente, para que a gente vá para o mundo espiritual. Isso não existe, é um processo interno nosso. Por isso que a gente fala que crença, eu estava comentando, crença é um evento e fé é um processo. E o cúmen desse processo é o egocídio, é quando você percebe que o seu ego está a seu serviço e não você depender dele. Através do ego é que você alcançou a clareza espiritual. E aí então você renuncia ao eu pequeno para o eu maior, né? Vamos ver, ele continua dizendo aqui. Isso é que é ter fé no Cristo. E essa fé, que é um saber vital, é que garante a vida eterna. Que na realidade, se você pensar assim, vida eterna é ter consciência da eternidade da vida, né? Da permanência,
de tudo e de todos, apesar das diferentes encarnações ou diferentes, como é que chama isso? Diferentes propostas de vida que devem existir pelo universo, né? Bom, aí ele continua, tá? Então nós já empreendemos que o Natal é para isso, é para morrer, né? Mas lembrem-se, não é morte física, tá? É morte e renascimentos psicológicos, que é o egocídio. E depois vem a entrada na concepção eterna da vida, na sensação de estar vivendo para sempre, né? Aí ele diz assim, olha, se esse Cristo que nos garante vida eterna fosse um Cristo ausente e longínquo, como poderíamos ter fé vitalmente nele? Como poderia o meu Cristo vitalizante estar fora de mim? Como poderia minha vida sem morte ser algo transcendente? Não é a vida a coisa mais imanente que em mim existe? Não sou eu mesmo, potencialmente, essa vida que me vitaliza? Então é uma coisa interessante, ele está falando assim, esse Cristo não está fora de nós. Jesus, lembra, era um homem que veio ter uma experiência crítica na nossa frente, falando que nós poderíamos fazer aquilo e fazer mais, né? Como se ele falasse assim, nossa, essa é a minha vez, e estou aqui para dar um exemplo, né? Então, esse Cristo vitalizante está dentro de nós. Então, essa sensação que a gente tem de que Cristo não está dentro de nós, vamos dizer assim, isso vem por causa do nosso ego, né? O nosso ego, ele obscurece a nossa percepção dessas coisas sublimes, mas elas estão sempre conosco, elas estão sempre aqui em estado latente. Tornar isso imanente é eu buscar o foco. Por isso que eu digo que o mundo, né, é um grande cenário, né, montado por Jesus a pedido de Deus, para quem possa viver aqui facticidades, que são fatos que se repetem, vamos dizer assim, para que a gente possa ir aos poucos desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa capacidade de perceber o sublime, que é através do nosso ego. Aí pode, e deve, talvez, o nosso ego crescer, e de repente ele sucumbe diante de uma realidade maior, que é o que nós falamos lá atrás de egocídio. Quando eu mato meu ego, eu consigo perceber Cristo. Por isso a figura de linguagem disse Jesus, o personagem, a personalidade chamada Jesus, morre, certo? Para que permaneça os princípios cristãos, que ele veio dar o exemplo a gente pessoalmente, né? No sentido de ele deixar que sua personalidade morresse crucificado como se fosse um bandido, né? Querendo dizer assim, olha, é importante o ego para você poder perceber, desenvolver a inteligência, o princípio inteligente, mas depois há a necessidade de baixar o ego para perceber os princípios do eu, com E maiúsculo, que é o que ele está mostrando, que é o princípio crístico, né? Então ele continua aqui falando com a gente, aqui, olha. Quando então esse meu Cristo ignoto, que significa desconhecido, se torna um Cristo noto, percebível, né? Quando o Deus desconhecido passa a ser um Deus conhecido, então tenho eu a impressão de que o Cristo desceu dos céus e entrou em mim. E na realidade, ele não desceu dos céus, né? Ele veio de dentro de mim, onde eu parecia que não tinha nada dentro. E aí ele fala, de fato, ele veio dos céus profundos que em mim estão, cobertos pelas espessas nuvens da minha ignorância. Claro, por isso que o ego é importante, né? O egoísmo faz parte do nosso crescimento pessoal. É através dele que a gente vai buscar conhecimento, que acaba com a ignorância. Só que chega uma hora que o meu conhecimento cobre o ego, passa por cima do ego, e eu quero mais. Aí eu então encontro a realidade maior, e aí essas, como ele fala, nuvens profundas, né, da minha ignorância cessa, e então eu consigo ver Deus, ver Cristo dentro de mim. Mas quando as nuvens se dissipam, e o que estava objetivamente presente e subjetivamente ausente se torna também subjetivamente presente. Então, vamos ler de novo. Mas quando as nuvens se dissipam, o que estava objetivamente presente e subjetivamente ausente se torna também subjetivamente presente, graças à transição da ignorância
para a sapiência. Então, eu recebo o Deus do universo de fora como idêntico Deus do meu universo de dentro. Então, essa que é a sensação de que quando a gente tem o que algumas pessoas chamam de despertar espiritual, nada mais é do que eu romper essa barreira da ignorância, que é preciso ser feita através do ego. Por isso que tem planetas que são dedicados ao egoísmo, né? Que é para desenvolver o intelecto, o princípio inteligente. Lembrando que eu falo que Deus não pensa, certo? Deus só sente, né? Pensar faz parte da criatura para poder sair da ignorância do ego e chegar à sapiência do eu. Quando ele faz isso, ele vislumbra a divindade, que em todo o seu sentimento de amor. Mas ainda tem que trabalhar o meu ego, né? E ele continua. E esse universo de dentro se chama minha alma, o meu divino eu, com E maiúsculo, e o meu Cristo interno. Então, quando você alcança, vamos dizer assim, sapiência o suficiente para tirar as nuvens da ignorância do teu eu, que é o eu pequenininho, o ego, você então começa a entrar em contato com essa sabedoria maior, que é através do egocídio. Ele até falou uma coisa interessante aqui antes, que ele diz que quando você morre para viver, né? O teu ego morre para você poder viver, eu diria assim, a nova ignorância, vamos dizer assim, que é a ignorância com I maiúsculo, que é a questão de tudo aquilo que você desconhece do universo. Abrir mão do que você conhece do seu pequeno universo de vida material, vamos dizer assim, para o grande universo de vida potencial e irrestrita. E ele diz mais aqui. E então, eu tenho fé no Cristo, no meu Cristo. Ou seja, é isso que acontece, o tal do despertar espiritual. Já não vivo eu, mas vive em mim o Cristo, que era o que o Paulo de Tarso também citava. Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Sou plenamente vivido, vivificado e vitalizado pelo meu Cristo, externo e interno, porque é eterno. Então eu vislumbro a eternidade, mas para isso eu preciso ter sapiência. E a sapiência a gente adquire através do uso do ego. Então tem que usar o ego, não tem como. E tem que desenvolver o intelecto, que é o princípio inteligente. Mas, conforme você vai ampliando seu conhecimento, chega um momento da angústia, né? Do sentido da vida, do para que eu vivo, que nenhuma ciência explica, né? E nenhuma filosofia justifica, a não ser quando você tem um despertar espiritual. Aí você percebe o sentido maior de tudo e de todos, e que esse é o espírito do Natal, né? Você passou mais um ano diminuindo a sua ignorância através do trabalho do seu egoísmo, do teu ego, né? E quiçá você deu mais um saltinho, né, na sua capacidade de despertar espiritual. Talvez não seja nesse Natal, mas algo a mais aconteceu com você em mais um momento, mais um degrauzinho, né? Você cresceu. Então, essa é a nossa busca, de que já não sou mais o eu com E minúsculo que vive, sim o Cristo que vive em mim, plenamente vivido, vivificado e vitalizado, externo e interno, porque é eterno. E então, olhando em derredor, eu exclamo: qual é da tua vitória, ó morte, né? Que é do teu aguilhão, ó morte? Como é que chama isso? Uma poesia, um verso aqui, né? Foi a morte tragada pela vida. Minha vida, porém, é o Cristo. Não sou eu que vivo, o Cristo que vive em mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem tiver fé em mim não morrerá, e ainda que tenha morrido, viverá eternamente. Então, olha que interessante, ele está falando de dois tipos de morte aqui, né? A morte do ponto de vista físico, né? E a morte do ponto de vista do ego. Então, o Natal simboliza exatamente isso. O que é que você já está disposto neste ano, neste Natal, a deixar morrer dentro de você, né? E aí vem tudo que a gente já estudou aqui nas outras partes. Mas por que eu deixaria morrer isso? Porque eu vi um sentido maior, né? Você não deixaria uma coisa menor sem saber que existe alguma coisa maior. É mais ou menos como trocar de carro, né? Quando você vai trocar de carro, você troca por um downgrade, né? Você sai de um carro do ano e compra um carro de 20 anos atrás.
e com defeito? Não, você, eu vou trocar de carro por um carro que é melhor, talvez com um upgrade até tecnológico, quem sabe um carro totalmente elétrico, que não polui. Nossa, é um salto quântico isso, né? É até interessante, sabe? Lançaram um carro que vai chegar no Brasil o ano que vem, que nem breque tem, só tem acelerador, e é totalmente elétrico. Eu falei, como é que é isso? Acelera e breca com o mesmo pedal, né? Isso é muito novo, e para você poder entrar nesse carro e dirigir esse carro que você está conhecendo agora, você tem que renunciar ao carro egóico do passado, que é movido a óleo, que polui, que solta fumaça, que faz barulho, que trepida, né? Que tem 3 pedais, né? Quando é automático tem 2, e agora vai passar um que nem barulho faz, você não sabe nem se ele está ligado, parece que você ligou o seu computador. É a mesma coisa do ponto de vista espiritual, esse salto quântico. E quando você entra nesse momento, né, de renascimento, que fez aqui, até o versinho falou, aí a gente começa a perceber que já não... que o Cristo vive em você, que o despertar espiritual é teu, né? E que isso é inalienável. Por isso que Cristo veio aqui e deu o exemplo dele, Jesus, né? Deu o exemplo dele e dizendo assim, olha, vocês podem fazer isso e podem fazer mais. Por quê? Porque ele vai fazer mais, né? Ele não parou. Vocês acham que Jesus só ficou Cristo e agora ele está lá cristando? Eu sou Cristo, eu sou o Cristo. Não, ele provavelmente deve estar fazendo muito mais coisas do que simplesmente vir aqui no planeta Terra e nos despertar. Então, nesse Natal, o que a gente vai fazer é isso, entender o que Jesus quis dizer com eu sou a ressurreição e a vida, né? Ou seja, traduzindo, até esse processo de reencarnar, desencarnar e reencarnar, desencarnar e reencarnar, não vai deixar de fazer sentido, já que você vai estar agora na vida plena, né, crística, aonde encarnar e reencarnar foram apenas uns episódios, já que a vida é uma só, que é a vida espiritual. E tanto encarnado ou desencarnado, você já está vivendo essa vida. O que nós vamos fazer agora é ter consciência plena disso. Ou seja, não mais nos enganarmos com as facticidades das encarnações que têm apenas fins psicopedagógicos de ir matando o nosso ego gradualmente, com aquilo que é possível. E outra, não tenha pressa. Se não é nesse Natal que você vai ficar perfeito, lembre-se que o bom espírita não é aquele que é perfeito, tá? O bom espírita é aquele que se esforça por se melhorar. E o que importa é o esforço, não é o resultado, tá? Porque você vai poder encarnar, desencarnar quantas vezes forem necessárias, ou seja, você vai poder ter tantos natais quanto foram necessários para que você tenha realmente o despertar espiritual, e aí o Cristo, aparece em você naturalmente, sem nenhuma forçação. Nós vamos agradecendo aí a Deus a oportunidade da palavra e que neste Natal, então, a gente consiga encontrar o nosso Cristo interno através do nosso esforço pessoal. Até mais.